Sejam bem-vindos a mais um Consulta Aqui, programa de remuneração sem remunereis. E hoje nós vamos tratar algumas perguntas aqui que os nossos seguidores nos mandaram. Segura aí que depois da vinheta a gente vai conversar sobre elas. Consulta Aqui, mais um episódio, hoje com o João Resch, nosso gerente de pesquisa. João, bem-vindo novamente. Obrigado pela companhia. E hoje, João, eu trouxe 3 perguntas dos nossos seguidores, né? Então o pessoal acaba nos mandando aí. Então, a gente responde mesmo. Gente, então sempre que vocês puderem, nos mandem questionamentos aqui. E hoje eu vou ler alguns aqui para o João nos ajudar. A Ana Cláudia, ela mandou o seguinte, João. Qual percentual do faturamento bruto ou líquido posso comprometer com o pagamento de variável mensal, comissão ou bônus? Legal, boa pergunta. Obrigado, Ana Cláudia. Bom, se você puder jogar aqui para minha tela, por favor, eu estou com o nosso estudo de práticas comerciais. Inclusive, queria convidar a Ana Cláudia e os outros ouvintes aí para procurarem aqui no YouTube mesmo. A gente tem um estudo comentado, a gente passou por esse estudo todo, comentando ele com mais detalhes, né? Legal. Então, acho que vai agregar bastante aí para quem está estudando aí essas práticas de comissão, de variável de vendas. Aqui a gente perguntou para as empresas quais são os indicadores que elas utilizam para a composição da remuneração variável. E a gente vê que, como a Ana Cláudia falou, o principal aqui é o faturamento, né? A maioria das empresas usam o faturamento. Mas então o primeiro ponto é a gente dizer que esse não é o único indicador que a gente pode utilizar. Eu posso pegar uma porcentagem aqui do faturamento e distribuir como comissão? Posso, muitas empresas fazem isso. Mas eu também posso criar um programa de variável levando em consideração mais indicadores, uma série aqui de indicadores, posso criar metas e aí eu faço um programa mais robusto, mais qualificado. Bom, assumindo aqui, que a Ana Cláudia nos perguntou que eu vou usar só o faturamento, vou distribuir um percentual desse valor faturado como comissão para os vendedores. Quanto desse percentual eu posso distribuir? Isso vai depender da margem líquida ou bruta, você pode medir uma dessas duas, do seu produto. Então, cada negócio tem uma margem diferente. Se eu tenho um produto de nicho que tem uma margem muito boa, eu posso distribuir uma porcentagem maior aqui do faturamento para os meus vendedores. Por outro lado, se eu vendo uma commodity, provavelmente a sua margem é muito pequena. E aí eu vou utilizar ali um percentual bem menor. A gente tem exemplos de clientes aí que utilizam desde 0,5% em alguns segmentos até valores bem altos, 6%, 10%, dependendo do segmento. Então o ideal é você fazer uma pesquisa, um estudo como esse, por exemplo, específico no seu segmento para você conseguir identificar esse percentual. Porque, por exemplo, se a gente vai para o mercado imobiliário, geralmente uma venda de um imóvel gera uma comissão de 6%. Já em outros segmentos pode ser 0,5%, 1%. Eu posso, inclusive, qualificar isso um pouco mais, colocar algumas metas, a partir da meta aumentar esse percentual. Eu posso administrar esse percentual, um percentual diferente, dependendo da negociação que esse vendedor fizer. Então, ele conseguiu fazer uma venda com uma margem melhor, sem dar desconto, ele vai ter um percentual maior. Ele negociou o valor, deu um desconto maior ali para o cliente, ele acaba tendo um percentual menor desse faturamento como comissão. Então, é bem complexo, tem uma série de dados aqui para avaliar. Nesse estudo a gente aborda esse tema e muito mais, a gente dá vários exemplos. Então, de novo, dá uma olhada lá no estudo comentado para aprofundar um pouquinho nesse tema. E Ana Cláudia, então, vê o estudo, o João deu a dica aí. E então, João, a gente não tem uma resposta padrão, Depende do que você vende, Depende do que de fato você vende. Depende do que você vende, com qual margem você consegue vender, O marketing da empresa, se consegue agregar mais ou menos valor ali no produto. Então, tudo isso vai influenciar no percentual que você vai conseguir distribuir como variável. Certo. João, eu tenho aqui agora, a Marcela Fonseca mandou o seguinte, pessoal, muito obrigado pelo conteúdo, assisto todos os episódios. Marcela, obrigado, continua assistindo e fala pra galera também assistir aí, tá? Quando possível, podem tratar de bandas salariais e steps
qual seria o cenário mais adequado para a aplicação de cada estrutura? Perfeito. Bom, vamos lá. Vamos primeiro... vou mostrar um material aqui que é do nosso curso de cargos e salários. É um curso bem detalhado aqui, completo para você, né, ficar preparado aí para ser um analista de remuneração. E no curso a gente mostra esses dois modelos. Então a gente prometeu que é sem remuneréis. Então acho que o primeiro ponto é a gente mostrar um exemplo aqui, né? O que é Perfeito. Sem remuneréis, por favor. Ou uma faixa, para ficar mais claro aqui, para depois a gente falar onde utilizar cada um deles, né? Quando utilizar. Aqui no curso, inclusive, a gente explica bem no detalhe, dá vários exemplos. Então, recomendo aí para quem está precisando decidir sobre isso. Mas, resumidamente, esse aqui seria um modelo onde a gente está falando de faixas salariais. Eu vou avaliar um cargo, definir o grade dele, e aí para esse grade eu vou ter um valor mínimo, médio e máximo. E o salário do ocupante vai variar dentro desse range, né, dessas faixas. Já um modelo com step, eu tenho valores específicos. Então, eu tenho aqui o mesmo grade 12, a variação possível é a mesma, mas ao invés de deixar livre para o gestor posicionar aqui o colaborador, eu tenho vou fazer uma avaliação de desempenho, o colaborador foi aprovado, ele vem para a próxima faixa. Teve mais uma avaliação, ele vem para a faixa seguinte. Então eu tenho valores específicos para cada momento do colaborador na tabela. Então aqui eu tenho mais flexibilidade, aqui eu tenho maior controle dos valores aí previstos para cada cargo. Quando que eu uso cada um deles, né? A gente rodou um estudo aqui de políticas e práticas onde a gente aborda esse tema. Deixa eu pegar aqui, joga para minha tela, por favor. Vou passar rapidamente aqui pelo estudo. Perdi a página aqui, mas vamos lá. Aqui a gente perguntou para as empresas se elas utilizam um modelo ou outro, né? Para a gente conseguir trazer para vocês, com base no mercado, qual que é o modelo que está sendo utilizado. Qual que é o cenário? Quando a gente fala aqui de executivos, olha, a maioria utiliza faixas. Então eu tenho um valor mínimo, médio e máximo, e eu posso negociar com o candidato ou com o ocupante após uma avaliação de desempenho um valor dentro dessas faixas. Geralmente vai condizer com o desempenho dele, né? Acima do ideal ali, da média, do midpoint da minha tabela, eu vou utilizar quando eu tenho um colaborador com um alto desempenho. E as faixas iniciais ali, um recém-promovido, um recém-contratado, e eu posso ter um pouco mais de flexibilidade em relação a isso. Conforme eu vou descendo aqui o nível, se eu pegar aqui, por exemplo, os administrativos, muda essa composição. Tem 50% das empresas utilizando faixas salariais e só 19% utilizando steps. Já no operacional, eu tenho uma proporção um pouco maior aqui de empresas utilizando steps. O que a gente observa aqui? Que em todos os cenários, olha, seja no TI, no comercial, no operacional, no administrativo ou nos executivos, exceção aqui dos executivos, onde tem uma negociação caso a caso ainda passando aqui a utilização de faixas. Mas o mais comum, quando eu tenho uma tabela e quando eu vou definir um critério específico, é utilizar as faixas. Tem um valor mínimo, um máximo, e eu administro isso conforme ali as negociações. Isso em todos os cenários. Quando eu vou para o operacional, a representatividade do STEP fica um pouquinho maior aqui. Mas recomendação minha para vocês, vou com a maioria aqui das empresas, eu acho que o melhor é a gente utilizar em quase todos os cenários faixas salariais para ter mais flexibilidade e para possibilitar que acho que no momento, né, hoje em dia, essa flexibilidade, o mercado está muito dinâmico, ter mais opções ali de reajuste. Eu só tenho orçamento para fazer um reajuste de 5%, não vai dar para dar um step todo? Tranquilo, eu posso fazer isso. Muito legal esse estudo, viu, João? Acho que complementa bastante o que você falou. E para quem é nosso cliente, tem ele disponível lá na plataforma, ele completa aí. Você viu que tem bastante coisa que o João até se perdeu nas páginas, né? Muita coisa, mas legal. João, tenho mais uma questão aqui que veio da Daniele. Um funcionário é promovido para o cargo com salário 75% maior. A regra da empresa seria um aumento máximo de 33%.
quando as movimentações ultrapassam o que é determinado na política, o que eu faço? Obrigado pela pergunta, Daniele. Bom, vamos lá. A gente até recomenda mesmo que as empresas criem critérios, né, que desenhem ali uma política com reajuste mínimo, reajuste máximo, definindo os critérios ali para elegibilidade para promoção, mas eventualmente acontece uma situação como essa, né? Muitas vezes o colaborador ele é promovido fora da trilha natural do cargo dele. Geralmente a trilha natural já prevê ali reajustes dentro da política, fica tudo mais encaixadinho, mas às vezes o colaborador pulou uma etapa, né? Foi ali de analista pleno para coordenador já, ou uma promoção numa trilha alternativa, e ele assume uma função cujo salário é bem maior do que o que ele tem atualmente. Ou ele está ainda no início da faixa, já passa para o próximo cargo. Quando isso acontece, muitas vezes o reajuste para chegar no valor mínimo da tabela precisaria ser maior do que o limite máximo da política. Geralmente, a Daniele citou aqui um exemplo onde o reajuste máximo que ela pode dar é de 33% para respeitar ali as regras da empresa. Tem até casos em que isso é 25%, 30%. Esse reajuste 33% é até bacana. Mas o que a gente pode fazer num cenário como esse é o que a gente chama de um reajuste escalonado. Você vai aprovar o reajuste no total dos 75%, só que dividido em etapas. Você não pode dar o reajuste total de uma vez só, então você vai dividir esse reajuste geralmente a cada 3 meses. Então eu vou dar 33% a cada 3 meses até chegar no reajuste para o valor mínimo ali do cargo que ele assumiu. Tá? Isso a gente chama de reajuste escalonado. É uma solução para atender essa política. Lógico que tem questionamentos, né? Tem muita gente que questiona essa prática, uma vez que o colaborador já assumiu aquele desafio, ele já vai ser cobrado pela nova função, né? Mas tem regras, né? A gente precisa aí decidir e cumprir, uma vez que a gente estabelece uma regra como essa, e aí a solução é escalonar, dividir esse aumento em parcelas, tá bom? Bem explicado. Como você falou, é bem polêmico, né? A gente até comentou um pouco antes aqui de gravar sobre essas questões, né? Mas são regras a serem seguidas. Né? É isso aí. Tem motivo para ter essas regras, para evitar distorções, evitar desvios muito grandes mesmo. Principalmente, né, numa multinacional, essas regras vêm de fora, não dá para... tem um motivo para ter. A gente define... É questionável, mas tem um motivo para ter essa regra. Exatamente. Daniele, muito obrigado pela pergunta. Obrigado, Marcela. Obrigado, Ana Cláudia, pelas perguntas. Espero que vocês tenham gostado. Mandem mais perguntas, vocês que estão nos assistindo também, para ajudar a gente a alimentar mais ainda o programa. Aqui embaixo a gente vai deixar o link, né, com tudo isso que a gente conversou hoje, né? Então, baixem o material em PDF para vocês utilizarem aí no seu dia a dia. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau!